Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, né? Naturalmente, vereadores e vereadoras. Quem nos acompanha agora pelas redes sociais, essa transmissão da reunião, você que acompanha pela Rádio Difusora Live, servidores dessa casa e público presente, sejam todos bem-vindos aqui, várias pessoas nos acompanhando nessa segunda-feira. Eu cumprimento, inclusive, todos, e inclusive o pessoal do SAI, que vai daqui a pouco acompanhar a fala do diretor do SAI, o José, que está aqui para participar da tribuna de daqui a pouco. Rápidas falas aqui, nessa segunda-feira. Eu queria, mais uma vez, me dirigir aos moradores da Vila Bom Jesus. Eu falei rapidamente aqui semanas atrás que eu encaminhei para o Ministério Público a situação da via ali da Gustavo Carneiro Dias. Eu tinha dito isso numa reunião que a gente teve aqui, meses atrás, que se não fosse tomado providências, eu procuraria o Ministério Público, e assim foi feito, foi registrado no Ministério Público as providências e responsabilidade da situação da Gustavo Carneiro Dias, que foi realizada por uma empresa que é responsável por um dos loteamentos ali. Sobre o que agora é responsabilidade do município, Rua Mário Pereira Caixeta, 2 meses atrás, Jardim Betel, quando a prefeitura anunciou que estava começando a fazer o tapa-buraco, aqui nessa casa foi informado que o Jardim Betel ia receber o tapa-buraco, o asfalto ali na subida próxima à Associação dos Congadeiros. Fiquei esperançoso, parabenizei aqui, inclusive, quando foi falado, não recebeu. Continua do mesmo jeito. O asfalto que chegou não deu para nada, praticamente, porque a situação era tão caótica que praticamente o asfalto evaporou. E agora, boa parte dos locais que foram feitos já estão com problema de novo, e vários pontos, como a Mário Pereira Caixeta, como ruas do Jardim das Oliveiras, como a São Pedro, Valfrido Pimentel, no Nova Machado e tantas outras. Eu queria fazer aqui rapidamente uma consideração aos funcionários da Secretaria de Obras. Eu sempre tenho esse cuidado aqui, porque eu sei que não são culpados por esse atraso. E eles, muitas das vezes, são cobrados. E sei que a falta de planejamento não é deles. Gostaria de comentar, colegas vereadores, sobre mais um assunto. Agora há pouco o vereador Canela falou sobre a questão de animais ali na Arthur Bernardes, que fizeram ataques lá. E o vereador citou, e a gente já conversou em off algumas vezes sobre isso, mesmo quando não vem para a tribuna. Às vezes o Canela sempre manda mensagem para mim, eu também mando a ele e outros vereadores para falar de assuntos dessa natureza, e gostaria de frisar o que ele falou, a responsabilidade do dono, do tutor do animal. Ele tem que ser responsabilizado. Se não tem tutor, o setor de zoonoses deve ser procurado. Muita gente não sabe, mas a responsabilidade também é do poder público, e no caso dos zoonoses. Eu não posso dizer que os funcionários dos zoonoses não são atenciosos, não têm feito o trabalho deles. Na maioria das vezes eles não são chamados, e eles precisam ser chamados. Tem todo o procedimento, e quando tem dono, o responsável é o tutor. Como o Canela falou muito bem, não é o animal que tem que ser responsabilizado, mas o setor de zoonoses precisa ser contactado. E falando desse assunto, eu sempre falo aqui que a gente vai continuar combatendo, resolvendo ou tentando resolver essa situação com a castração. Já são quase 3.500 castrações gratuitas, e agora no mês que vem teremos quase 400 castrações novamente, 360. A gente sempre consegue um pouquinho mais na última hora com as sobras, então eu acredito que vai passar um pouquinho de 360 castrações gratuitas que vão acontecer nesse mês que vem, e o cadastro para essas castrações gratuitas vai acontecer no sábado próximo, na Rua da Máquina, na Comendador Lindolfo de Souza Dias, na escola, a partir das 8 horas da manhã. Agradecer ao deputado Noraldino Júnior mais uma vez, deputada federal Kátia também nessa causa, e a Associação Quatro Patas e os demais envolvidos, todos depois serão agradecidos após o período de inscrições e também o período de castração. É bom lembrar quem nos acompanha agora que as castrações não vão acontecer sábado agora. Quem for fazer o cadastro na escola da Rua da Máquina não precisa levar os animais, só os documentos pessoais, a partir das 8 da manhã, no próximo sábado agora, dia 5, na escola da Rua da Máquina. E no meu tempo, ou no tempo que resta, presidente e demais colegas, tenho 3 minutos aqui, eu não posso deixar de falar em nome do que aconteceu, em nome da vereadora, ou para a vereadora Adriana,
do que aconteceu na última segunda-feira, sobre o que circulou nas redes sociais, ou que fica evidenciado para mim que é apenas um ataque com objetivo completamente político, numa situação que não envolveu nenhum ali dos citados. Na situação, falei com várias pessoas, inclusive, meu trabalho é esse, inclusive citando situações que não ocorreram, muito menos aonde foram citadas, que chegaram a citar, inclusive, o próprio querido e saudoso doutor Evânio, que leva o plenário dessa casa aqui, e várias outras situações que não ocorreram. Então, eu gostaria de solidarizar com a Adriana, porque eu sei que teve motivação política, e eu faria o mesmo se fosse com qualquer outro vereador dessa casa. E a informação que me chegou, e não sei se procede, espero que esteja sendo tomado providências jurídicas mesmo, que essa mensagem circulou em um órgão de imprensa aqui de uma cidade vizinha e teria sido encaminhada por um servidor público. Eu espero que tenha investigação em relação a isso. E gostaria também de que a vereadora, não tenha parte aqui, vereadora, mas gostaria que essa casa pudesse auxiliar na apuração para saber se esse órgão de imprensa recebe dinheiro da Prefeitura de Machado. Porque a Prefeitura de Machado, através de agência de publicidade, coloca recurso em alguns locais. Seria importante saber se a Prefeitura de Machado colocou, nesses últimos meses, recurso nessa imprensa que divulgou essa calúnia na primeira página. E a responsabilidade ser, de fato, funcionário de confiança enviou isso para ser divulgado nessa imprensa que teria recebido recurso nesses últimos meses para publicidade do poder público. Eu acho importante a gente ter essa informação. E, mais uma vez, me solidarizar com a vereadora e com as pessoas envolvidas nessa situação que não têm ou não tiveram nenhuma participação na situação. Obrigado a todos, boa noite.